Agora a gente vai resolver alguns exercícios para finalizar esse conteúdo. Primeiro tá aí. A respeito da mudança de estado físico, indique a alternativa incorreta. Letra A. Se um corpo sólido absorve calor e sua temperatura não varia, isso significa que ele está sofrendo mudança de estado físico. Verdadeiro. Isso, acabei de falar isso para vocês lá, que é a terceira lei. Se a pressão é mantida constante e fornecemos o calor, a temperatura não varia enquanto ele sofre mudança de estado físico. Durante uma fusão sob pressão constante, todo calor absorvido é utilizado para alterar o arranjo molecular da substância. Perfeito. O que é a fusão? Mudança do estado sólido para o estado líquido. E letra C. Quando o sólido recebe calor, ou o estado de agitação de suas partículas aumenta, ou ocorre reestruturação no arranjo molecular. Os fatores que determinam o que acontece são a temperatura do sólido e a pressão a que ele está sujeito. Perfeito. Letra D. A temperatura em que ocorre a determinada fusão depende da substância, verdadeiro, e da pressão a que o corpo está sujeito. Perfeito também. Um bloco de gelo nunca pode sofrer fusão a temperatura diferente de zero. Errado. Nós falamos lá que conforme a pressão varia, o ponto de fusão das substâncias também varia. Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de exercício aí. Um bloco de gelo com 200 gramas de massa a 0 grau precisa receber uma quantidade de calor Q1 para sofrer fusão total. Ou seja, para passar totalmente do estado sólido para o estado líquido. A água resultante, para ser aquecida até 50 graus, precisa receber uma quantidade de calor Q2. Qual é o valor de Q, sendo que Q é igual a Q1 mais Q2? Dados, o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama, e o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Beleza. Vamos resolver aqui mesmo. Essa caneta aqui. Tem alteração de cor. Tem outra cor dessa caneta, cor da tinta. Vou botar um preto aqui. Então, para calcular Q1 é o calor latente, que é a massa do gelo vezes o calor latente de fusão, que foi dado ali o valor, 80 calorias. Então, isso aqui, ó, 200 vezes 80, 8 vezes 2 é 16, 1, 2, 3 zeros. Eu preciso de 1.600 calorias. O calor Q2, que é para variar de 0 até 50 graus. É a massa da água, que agora está esse calor aqui transformou o gelo em água. Massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura, que é 50 menos 0. Então, isso aqui é o 200, que é a mesma massa do gelo, vezes 1, vezes 50 menos 0, que é 50. E dá 5 vezes 2, 10. 1, 2, 3 zeros. Então, nós temos 16.000 de Q1 mais 10.000 de Q2. Q, então, é igual a Q1 mais Q2, que é igual a 16.000, a letra aqui ficou horrível, mais 10.000, totalizando um valor de 26.000 calorias. Então, aí, é isso. Bem tranquilo. A finalizar esse conteúdo aí, última aula, último exercício aqui, ó. O gráfico a seguir mostra a curva de aquecimento de certa massa de gelo. Determina a temperatura inicial T0 e a temperatura do gelo e temperatura final da água T1. Dados: calor específico do gelo, calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. Observe o seguinte, ó, vamos ler o gráfico. Aqui é o eixo da temperatura, tá? E aqui é o eixo da energia fornecida, calorias. Para ele variar da temperatura T0 até 0, ele recebeu 2.000 calorias. 2 vezes 10 ao cubo, dá 2.000. Para ele variar
mudar de sólido para líquido, aqui no calor latente de fusão, ele precisou ir de 2 até 6, o que dá 4.000 calorias. E para variar sua temperatura de 0 até a temperatura final, ele recebeu outras 2.000 calorias, tá? Não dá para calcular os calor sensível, por quê? Porque não tem a massa no gelo. Dá para calcular o calor latente? Calor latente já foi dado. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E quanto de energia que estava envolvido no processo? Ó? 6 menos 2, 4.000. Então, o calor latente, lembra que eu defini, ó, eu defini o calor latente de fusão. A gente definiu o calor latente de fusão como sendo o calor sobre a massa. Se eu tenho o calor envolvido no processo e tenho o calor latente da substância, para descobrir a massa, basta isolar ela aqui na equação. Q sobre L, 4.000 a gente tirou dali, calorias. Latente foi dado no problema. Corta, 400 dividido por 8 dá 50. Então, a massa é 50 gramas. Agora que eu já sei a massa, vamos aplicar aqui para descobrir a temperatura T0, tá? Quanto de calor que ele estava envolvido no processo aqui? Agora a gente vai usar a fórmula do calor sensível, que a gente estava usando antes, hein? 2.000 calorias, de 0 até 2, 2.000, né? Então, 2.000 calorias, calor é igual a mc delta θ, beleza? O m é 50, o c do gelo é 0,5, variação da temperatura final 0, menos temperatura inicial, que era T0. 200 vai ser igual a 50 vezes 0,5 dá 25. 25 vezes 0, 0. Mais vezes menos vai dar menos. 25 vezes T0, 25 T0. Portanto, T0 é, esse cara está multiplicando T0, passa dividindo 200 dividido por menos 25, que dá 8. Então, menos 8 graus Celsius, beleza? Qual é a temperatura, então, que ele vai ser de T1? Você pode aplicar o mesmo processo aí que eu fiz aqui, ó. 2.000 vai ser a massa, que é 50, vezes o calor específico da água, que é 1. Você vai encontrar a temperatura final aí, ó, igual a 4 graus Celsius. Eu não vou fazer a conta porque eu sei fazer de cabeça. Olha aqui, ó. A quantidade de calor foi a mesma, 2.000. A massa é a mesma. Então, o que está mudando? Está mudando que o calor específico é o dobro daquele dali. Então, a temperatura dele varia pela metade. Então, se esse aqui variou 8, aquele variou 4. Faz a continha aí para você ver que eu estou certo. Eu parei, que eu já estou quase sem voz. Valeu, estuda. Provinha tá tranquila.